Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma aula que vai falar a respeito da função composta e da função inversa. Para começarmos, vamos ouvir um texto a respeito desse tema. Origem de uma função. O conceito de função, que hoje pode parecer simples, é o resultado de uma grande evolução histórica. Os babilônios utilizaram tabelas de quadrados e de raízes quadradas e cúbicas, e quando os pitagóricos tentaram relacionar a altura do som emitido por cordas submetidas à mesma tensão com o seu comprimento. Nessa época, o conceito de função não estava claramente definido. As relações entre as variáveis surgiam de forma implícita e eram descritas verbalmente ou por um gráfico. Descartes e Pierre Fermat, no século XVII, introduziram as coordenadas cartesianas, tornando possível transformar problemas geométricos em problemas algébricos e estudar analiticamente funções. Esse, sem dúvida, foi um grande impulso à matemática. A partir daqui, todo o estudo se desenvolveu em torno das propriedades de tais funções. Por outro lado, a introdução de coordenadas, além de facilitar o estudo de curvas já conhecidas, permitiu a criação de novas curvas. Fermat se deu conta das limitações do conceito clássico de reta tangente a uma curva, como sendo aquela que encontrava a curva num único ponto. Tornou-se assim importante reformular tal conceito e encontrar um processo de traçar uma tangente a um gráfico num dado ponto. Essa dificuldade ficou conhecida na história da matemática como o problema da tangente. O que nós ouvimos a respeito de Descartes e de Fermat é muito importante para relacionarmos o que vem depois. O que eles trabalharam é uma parte pequena da matemática. O que interessa a nós hoje em dia é muito mais avançado e muito mais implementado. Vamos começar então dizendo a respeito da função composta. O que é a função composta? Precisamos entender, antes da função composta, a ideia da composição. O que significa composição? Compor. Quando você compor, você precisa de mais do que um elemento. Você precisa de mais do que um conjunto. Não basta você ter apenas um conjunto. Você deve ter uma composição entre elementos, uma composição entre conjuntos. Dessa forma, para eu poder compor uma função com outra, eu devo ter mais do que uma função. Eu posso até utilizar a mesma função, desde que eu componho ela com ela mesma. Para nós, o que interessa é a formulação matemática e como vamos utilizar esta ideia na nossa vida, no dia a dia. É muito importante entendermos o conceito dessa composição. Para melhor compreensão desse conceito, vamos pegar um exemplo que pode acontecer no nosso dia a dia. Você foi à loja e encontrou um produto a preço de X reais. Esta loja está vendendo esse produto com desconto de 20% para aquele que pagasse à vista. Faz de conta que você é o cliente, que você quer comprar esse produto. Se ele custa X reais, sem desconto, você vai pagar quanto? 80% do valor, porque tem desconto de 20% à vista. Então o cliente paga 80% do valor e fica como sendo 0,8 vezes X. Vamos chamar 0,8 vezes x igual a t. Quando esse dinheiro entra no banco, tem que pagar CPMF, juros, etc. e tal. Então vai chegar já com descontado um certo valor para a loja que vendeu esse produto. Essa loja vai receber o produto final com 95% do valor. Faz de conta então que todas as despesas são de 5%. E o valor final é 0,95 vezes o que o cliente pagou, que é 80% do valor de X. Percebe que eu fiz uma composição entre o que foi pago e descontado o valor do que o banco tomou. Resultado final, a loja recebeu
0,95 vezes 0,8 vezes x. Para entendermos melhor, vamos colocar num gráfico de flechas a ideia da composição dessas funções. Então, o exemplo que nós vamos tomar aqui é essa ideia. X é o valor sem desconto. Aplicamos uma função com desconto de 20%, quer dizer, o resultado final vai ser 0,8 vezes x, que é o valor que o cliente vai pagar para a loja. E g é a função onde vamos descontar 5% do valor devido a boletos bancários, juros, CPMF e outras atividades que o banco cobra do cliente, que nesse caso é a loja. A loja vai receber no valor final 0,95 descontado dos 5% que o banco tomou, vezes o valor que o cliente pagou. Eu posso então fazer o seguinte: do cliente já tirar o dinheiro diretamente para a loja, sem passar pelo intermediário. Assim, a loja vai estar recebendo diretamente pela função que eu vou chamar de H, que vai ser 0,95 vezes 0,8 vezes o valor da mercadoria que está sendo exposta pela loja. Este é um exemplo que pode ser aplicado no nosso dia a dia. Vamos formalizar essa ideia utilizando letras F, G e H. Nesta utilização, vamos fazer a composição entre F e G, resultando numa nova função que eu vou chamar de função H. E eu vou ler como sendo função composta de F com G. Ou seja, eu compus os elementos de F com os elementos de G. Vamos formalizar o que eu falei dizendo o seguinte: H de x vai ser chamada de G de F de x. Ou seja, eu vou fazer a composição utilizando duas funções, G e F. E vou ler, H de x é a função composta de G com F. Vamos verificar isto num diagrama de flechas, onde vou representar as funções F, G e H no mesmo diagrama, utilizando três conjuntos, A, B e C. Acompanhem comigo a formalização disso no diagrama. Temos o conjunto A, onde nós teremos os elementos x. Aplicando a função do conjunto A no conjunto B, vamos ter o resultado f de x, que é a imagem que x vai gerar no conjunto B, sendo utilizado para isso a função f. Obtido essa imagem, vou obter agora uma nova imagem usando a função g, que vai ser aplicada do conjunto B em C. E o resultado final é que eu vou obter a composição de G com F. O G pega o elemento que F criou e cria um novo elemento, que é G de F de x. Mas também poderíamos usar uma outra função que vai levar a imagem de x diretamente no conjunto C. E esse conjunto C vai ser H igual a GOF ou G de F de x. Se está complicado, não se preocupe. Quando você escrever isso no papel, fica bem mais fácil. Para nós entendermos melhor, vou pegar o seguinte exemplo. F de x igual a 3x e G de x igual a x quadrado mais 1. Para ficar facinho para nós, vamos pegar apenas o número e entendermos como esse número dele vai nascer uma imagem com a função f e depois essa nova imagem vai virar um novo número para que nasça, com a utilização da função g, uma nova imagem, que é a nossa imagem final. Acompanhem comigo, então, como vamos fazer isso. F de x igual a 3x e g de x igual a x quadrado mais 1. Então, nós temos, nesse caso, o seguinte. Se x igual a 2, eu aplico a função f de x. Aplicando no lugar do x o valor 2, fica 2 vezes 3 igual a 6.
6 é a imagem gerada pela função f. Este mesmo número aplicado na função g, igual a x² mais 1, vai gerar 6 ao quadrado, 36, mais 1, 37, que é a nova imagem. Poderia fazer o seguinte: aplicar esta função f em g, obtendo g de f de x, e colocaria o nome de h, ou qualquer outra letra, para que a imagem seja gerada de 2 até 37. Esta composição pode ser usada no dia a dia, como nós pegamos o exemplo a respeito desse assunto. Agora, turminha, vamos falar a respeito da relação inversa. Nós sabemos que relação é qualquer elemento de um produto cartesiano entre dois conjuntos. E relação inversa, o que é? Vamos compreender a relação inversa da seguinte forma: temos dois conjuntos, relacionam o elemento de um conjunto com o outro. A inversa dessa relação é a volta deste elemento através desta inversão. Para ficar mais fácil, vamos ver um exemplo onde vamos usar diagrama de flechas com dois conjuntos, A e B. Acompanhem comigo a ideia da relação que nós temos como exemplo. A relação vai do conjunto A no conjunto B. Temos, então, 4 elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4. E 3 elementos do conjunto B, 8, 9, 10. Vamos formar os pares ordenados. Você lembra o que é um par ordenado? Par ordenado é um par de elementos que estão colocados entre parênteses. São conhecidos como sendo elementos em sequência. Então, vamos colocar os elementos em sequência como sendo pares ordenados. Teremos assim, o 1 e o 8, um par ordenado, o 2 e o 9, um outro par ordenado, o 3 e o 10 como sendo um outro par ordenado. Vamos aproveitar também esse diagrama para lembrarmos a respeito de domínio, imagem e contradomínio de uma relação. Vem comigo no mesmo diagrama. O domínio do A, o domínio vai ser o próprio conjunto A? Não, não, não. O domínio vai ser 1, 2, 3. É domínio da relação R. Então, o domínio da relação R é 1, 2, 3. Os elementos que vão estar relacionados com os elementos de B. O conjunto de partida, de onde partiram as flechas, é o conjunto A. Porém, o domínio é a condição de existência da relação. Então, para nós, o domínio, nesse caso, são os números 1, 2 e 3. Quem vai ser a imagem? A imagem vão ser os elementos onde estão chegando as flechas. As flechas chegam nos elementos 8, 9 e 10, que são denominados elementos da imagem. Neste caso, a imagem é o conjunto B por completo. O conjunto B é conhecido também como sendo o conjunto contradomínio. Gente, exploramos bem essa ideia. Agora vamos fazer a inversão desta relação. Vamos verificar como a inversa dela, R elevado a menos 1, vai ficar. Antes eu estava mandando os elementos de A para B, através da flecha. Agora,